paz do Senhor, meus irmãos. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Podeis tomar vossos assentos. Não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O poder para a salvação. A salvação de todo aquele que crê. A Bíblia, meus irmãos, é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é a base e o fundamento de tudo aquilo que cremos. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus revelada ao homem, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas qual o objetivo da Bíblia? Qual a proposta da Bíblia? Por que a Bíblia foi revelada, foi escrita? Qual é a base, o cerne da Bíblia? Existiria um tema central na Bíblia? Na Bíblia nós encontramos história. História dos povos, história do homem, da humanidade, história do povo de Deus. Mas a Bíblia não é um livro histórico. Na Bíblia nós encontramos ciência, nós encontramos conhecimento. Mas a Bíblia não é um livro científico ou de ciências. Não foi para isso que ela foi escrita. A Bíblia não foi escrita e revelada para explicar os fenômenos naturais, biológicos e da criação. A Bíblia se contenta em dizer que Deus criou os céus e a terra pela sua palavra. A Bíblia contém filosofia, contém pensamentos sobre a vida, sobre a morte, sobre a existência humana. Eclesiastes é um grande exemplo. Alguns têm até medo de ler Eclesiastes por tanta realidade que ele traz. Mas é um grande exemplo. Porém, a Bíblia não é um livro de filosofia. Ela não se presta a isso, a debater os temas da vida. A Bíblia tem poesia, tem música, mas nem por isso o tema central é a arte. A Bíblia tem regra de conduta, mas também não é um livro comportamental, de etiqueta. A Bíblia tem diversos assuntos que nos instrui, que nos ajuda. Nela encontramos sobre casamento, como deve ser um casamento. Nela encontramos como devemos abrir uma empresa e administrar uma empresa, encontramos na Bíblia. Como devemos edificar uma obra, nela encontramos na Bíblia. A Bíblia nos ajuda como estudar, como ter a nossa vida cotidiana. Porém, o tema central da Bíblia não são os temas cotidianos, ela não visa isso. O tema central não é esse. Então, qual seria o tema central da Bíblia? Por quê? Qual o motivo que a Bíblia foi escrita?
porque ela chegou até nós hoje, e tem essa estrutura que ela tem. Isso nos ajuda muito quando compreendemos o princípio basilar da Bíblia. Nos ajuda a entendermos textos que às vezes parecem tão difíceis. E nos ajuda a evitar cair em armadilhas de interpretações equivocadas. Entenda o seguinte, meus irmãos. A Bíblia tem 3 objetivos básicos para o ser humano. 3 objetivos básicos permeiam a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Primeiro, revelar quem Deus é. Na medida que Ele se permite se revelar. Segundo, revelar como o homem é. Revelar quem é o homem e a sua natureza. E terceiro, revelar como esses 2 seres se relacionam. A Bíblia trata prioritariamente de relacionamento entre Deus e o homem. A Bíblia trata entre como Deus age com o homem e como o homem age com Deus, como eles se relacionam. As suas dificuldades, os seus problemas, as suas soluções, a Bíblia trata de relacionamento. E é relacionamento entre Deus e o homem, mas mais do que isso, é o relacionamento entre Deus e você. O tema principal da Bíblia é esse. Jamais, quando estudamos a palavra de Deus, devemos nos esquecer. Sempre trata de relacionamento. E dentro desse relacionamento, nós vemos do Gênesis ao Apocalipse, Deus tentando se relacionar com o homem de uma forma sincera e verdadeira. E o homem se rebelando e fugindo. E dentro do tema relacionamento, nós encontramos ainda um núcleo que é chamado salvação. O tema da Bíblia envolvendo o relacionamento humano é a proposta, o trabalho e o plano de Deus em salvar o homem. O tema principal da Bíblia é: Deus deseja salvar a humanidade. O tema central é salvação. Não são anjos, não são demônios, não é céu, não é inferno. Tudo isso tem na Bíblia. Mas tudo isso é secundário. Porque o papel de atores principais na Bíblia é Deus, eu e você. E Deus fazendo tudo, movendo tempo, espaço, estruturas, para salvar a gente. Para salvar eu e você. Para trazer eu e você no novo relacionamento com Ele. Relacionamento. A Bíblia fala de relacionamento de Deus com o homem. Então, eu escolhi nessa noite, e se Deus permitir, na próxima terça-feira, já aviso que não conseguirei concluir hoje, conversar com os irmãos sobre salvação. Para os estudiosos bíblicos, chamaria de soteriologia, a doutrina da salvação. Aí você me pergunta, Cleverson, um tema que a gente ouve todo dia, toda hora, todo culto. Você vai falar sobre salvação de novo num culto de terça? Tanto assunto para falar? Primeiro, esse é o assunto base da nossa vida. A Bíblia foi escrita para isso. Segundo, nunca um tema bíblico foi tão confundido, deteriorado, modificado, alterado, corrompido do que o tema salvação. Biblicamente, a salvação, ela é simples. Mas o homem, quando digo homem, a humanidade, eu e você,
nós temos uma tendência de complicar aquilo que é simples. Existe um ditado que diz: para que simplificar se eu posso complicar? E o homem tem essa tendência. Aquilo que Deus apresenta de forma simples, objetiva e direta, o homem tem o dom de complicar e de criar confusão. E eu queria falar sobre isso com vocês hoje. O que é salvação? Por que temos que ser salvos? Do que temos que ser salvos? Como ser salvo? Como sabemos que somos salvos? Quais são as consequências de sermos ou não salvos? Aliás, o que é salvação? Eu digo que esse tema tem sido alvo de muitos debates durante a história, principalmente durante a história da igreja. Muita discussão. Querem um exemplo? Marcos 16, 15 e 16. Alguém leia para mim, por gentileza. Marcos 16, 15 e 16. Alguém leia para mim, por gentileza. Por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer que for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus disse, a grande comissão, antes de ascender aos céus, ele disse para os apóstolos: ide, anunciai o evangelho a toda. E ele fala para todo o mundo. Todo mundo, toda criatura. E ele resume: quem crer no evangelho será, quem não crer? Simples ou complexo? Direto? Pois muito bem. Jesus sobe, começa Atos. O Espírito Santo desce, maravilhas, línguas, dons espirituais. Pedro prega, primeira pregação, quantas mil almas se convertem? Mais de 3.000. Continua, Pedro ungido pelo Espírito Santo, prega na segunda vez, quantas pessoas se convertem? 5.000, 3, dá quanto? 8.000. A igreja cresce, maravilha. O Evangelho de Cristo sendo pregado. O Evangelho de Cristo sendo pregado aonde? Jerusalém. E aí no capítulo 10 de Atos, pouco tempo depois de Jesus partir, não tinha nem passado um ano, Pedro recebe uma visão dos céus. E ali animais impuros. E vem uma voz que diz: mata e come. Pedro fala: como eu vou fazer isso, Senhor? Não toque animal impuro. Judaísmo. O que o Senhor fala, Pedro? Não considere impuro o que eu purifiquei. Em seguida, chega um pessoal, vindo de Cornélio, e fala: vai com esses homens. E Pedro entra na casa de quem? Cornélio, um centurião romano, um gentil, romano, opressor do povo judeu, centurião, chefe do exército. E ali, o que acontece? Pedro prega o evangelho, eles se convertem e o Espírito Santo é derramado sobre eles. Capítulo 11. O que acontece? Reunião de ministério. Chama o Pedro aqui. Reúne-se os obreiros ali e fala: rapaz, o que você fez? Vamos ter que dar um gancho em você. Mas por quê? Como é que você vai me comer e entrar na casa de um gentil? Jesus tinha acabado de ascender aos céus. Jesus tinha deixado uma ordem clara. Bastou um pouquinho de tempo, o pessoal fala: a salvação é só para os judeus. É só para os judeus. Aí Paulo: salvação.
Aí Pedro explica tudo o que aconteceu, tudo certinho, mostra que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. No capítulo 11, 17 e 18, aí eles falam assim, realmente, a salvação não é só para o judeu, a salvação também é para os gentios, que maravilha! E resolve esse problema. Os judeus são dispersos de Jerusalém pela perseguição. Saem pelas ruas e pregam apenas a judeus. Mas aí um grupo de judeus, ciprianos, começa a pregar para os gregos e chega em Antioquia. Eles aceitam o evangelho de Cristo. Que beleza, os gentios também aceitando o evangelho de Cristo. E depois que a igreja cresce, mandam para lá Paulo e Barnabé, para ali administrar a igreja. Pois muito bem, Cristo que salva. Muito bem, Cristo salva pela fé. Muito bem, Cristo salva o judeu. Muito bem, Cristo salva o gentio. Muito bem, mas o gentio tem que seguir a Torá. Os gentios têm que se circuncidar, seguir todas as regras, guardar o sábado, tem que fazer isso. E lá desce um bando que Paulo chama de judaizantes e começa a discutir com Paulo lá em Antioquia. E Paulo começa a discutir com eles. Vamos subir para Jerusalém. Outra reunião ministerial. Convenção geral. E agora? Salvação. Começa de novo. Aí Paulo explica, Tiago explica, Pedro explica, Paulo explica, Barnabé explica e vai. A Bíblia fala que é uma grande contenda entre eles, que Tiago tem que levantar e dizer, opa, pera um pouquinho aí, vamos ver o que o Espírito Santo fala com a gente. E depois de muito discutir, no verso 28 e 29 de Atos 15, para seu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada, da fornicação, nas quais coisas bem fazeis se vos guardares. Bem vos há. E você pensa que acaba aí? Paulo passou o ministério dele inteirinho combatendo os judaizantes. Jesus salva, mas você tem que seguir isso, sem fazer aquilo, tem que guardar aquilo, tem que fazer aquilo. A fé salva, mas muito bem, passa-se o tempo. Chega-se no ano 80 depois de Cristo. Outro rolo, um movimento chamado gnose, que misturou pensamento filosófico grego, pensamento judaico da Cabala, pensamento oriental dos hindus, mistura tudo, põe, bate o liquidificador e diz o seguinte, não, a salvação não é do pecado, a salvação é da ignorância. O homem deve ser salvo pelo autoconhecimento. Quando o homem atingir o autoconhecimento, ele será como Deus, e descobrirá que dentro de si existe um Deus, e se voltará a ligar a Deus. Jesus foi um guia, que nos mostrou e que atingiu esse autoconhecimento. E quando ele atingiu esse autoconhecimento, ele foi assunto aos céus e está junto com o Pai. Todos nós devemos seguir esse exemplo. O sacrifício de Cristo morreu porque era bom. E João passa todo o ministério dele combatendo essa heresia chamada gnose. E continua. Nos 3 séculos em diante, a coisa acalmou. Provavelmente por causa da perseguição, né? Não tinha tempo nem de filosofar. Eram perseguidos, levados para a fogueira, levados para ser comida de leão, levados para ser mortos por gladiadores, e a perseguição. E a igreja permaneceu no cerne nesse tempo, permaneceu no núcleo, a salvação em Cristo. Grandes heróis, grandes homens bíblicos, a Bíblia foi formada, o Novo Testamento foi formado, foi consolidado a Bíblia da forma como ela é hoje. Glória a Deus por isso. Mas aí chega no século IV. O imperador Constantino se converte, ou diz que se converteu. E a igreja se institucionaliza. E a igreja se mistura com o poder.
E a igreja cria hierarquias dentro dela. E a salvação? A salvação é por Cristo, mas tem alguns detalhes. Para você ser salvo, você tem que obedecer 7 sacramentos. Começa. Vários sacramentos. A salvação é o seguinte: Jesus salvou você do seu passado, mas o presente, você tem que haver penitência. Você tem que fazer compensações. Penitências. Jesus salva, mas você tem que ser da Santa Igreja Católica, que fora dela não é salvação. Jesus salva, mas tem o seguinte: nós temos a chave do céu. O que a gente decidir aqui está decidido no céu. E se eu decidir que você está excomungado, você está fora do céu. Jesus salva, mas tem que pagar um pedágio para a gente aqui. Jesus abriu o caminho, mas nós criamos um pedágiozinho. Século X. Esse pedágiozinho foi bem caro. Papa Leão XII. Nos seus discursos e pregações. Vocês querem ir para o céu? Vocês querem ir para o céu e fugir do inferno? Vão lá em Jerusalém e mate os gentios, os pagãos que estão lá, que estão profanando Jerusalém. Isso foi o quê? Cruzadas. Para você ir para o céu, meu querido irmão, você tinha que ir lá e matar um árabe. Ide por todo mundo, anunciar o evangelho. Esse problema que existe entre hoje, cristãos e muçulmanos, Oriente e Ocidente, começou aqui, nessa aberração teológica. Foram lá, mataram, mutilaram, escravizaram, violentaram, em nome de Deus. E para ser salvo. Salvação. E a gente acha que é um tema simples. O tempo passa. Foram derrotados, depois de 300 anos na Palestina, foram expulsos por Saladino, voltam para a Europa, e agora? Agora é o seguinte, meu amigo. Não basta só a penitência, jejum, oração, reza. Vocês têm que fazer mais uma coisa. Tem indulgências. Papa Gregório. O que é uma indulgência? Indulgência é um valor que você paga para não precisar fazer penitências severas. Ao invés de você ficar ajoelhado 12 horas, você paga um valorzinho e está tudo absolvido. Indulgências. Muito bem. E se eu já fiz as minhas indulgências? Bom, começaram a analisar o seguinte. O cara faz tudo que manda. Tudinho que manda. O cara obedece os 7 sacramentos. O cara faz de tudo. O cara é um santo. Esse vai para o céu direto. Mas aquele meia boca. Vai na igreja de vez em quando. Paga o dízimo de vez em quando. Ora de vez em quando. De vez em quando dá uma mentirinha. Como é que faz com esse cara? Ele vai para o inferno? Rapaz, é difícil, hein? Mas ele vai para o céu junto com o santo? Também não é difícil, hein? Ah, ele vai para o purgatório. É o meio santo. Então ele não vai para o inferno porque ele é batizado e pertence à igreja. Mas também ele não pode ir para o céu, que veja bem, rapaz, o outro lá é santo pra caramba e foi para o céu. Mas como é que esse cara vai junto com ele? Não tem jeito. Então fica um tempinho no purgatório, queimando um pouquinho, sofrendo um pouquinho, e depois você vai para lá. Parece brincadeira? Mas é história. Salvação. Tema simples, não é? E aí funciona o seguinte. Sabe a sua indulgência? Olha, rapaz, o seu pai, cara. O seu pai. Não foi boa gente aqui. Está lá no purgatório queimando, sofrendo. Sabe o que você faz? Paga uma indulgência para ele aqui, que ele fica menos tempo lá. Você consegue tirar o seu pai de lá. Mais indulgências. 3 séculos. Jesus salva, mas 1517, um padre chamado Martinho Lutero
Chega e fala o seguinte: meu Deus, está tudo errado isso aí. Lendo Romanos. Rapaz, está tudo errado, não tem nada a ver isso aqui. Chega e prega suas 95 teses contra as indulgências. E Martinho Lutero fala o seguinte: a salvação vem pela fé. Unicamente pela fé em Cristo. Quem crer é salvo, de graça, sem pagar nada. Graça e misericórdia. O justo viverá pela sua fé. Nós somos justificados pela fé. E Martinho Lutero colhe e começa o início a reforma protestante. Voltamos às origens. Agora é pela fé a salvação. Maravilha, é Jesus que salva. Dá aquele movimento na Europa, rompimento. Muito bem, voltamos às origens. Aí fala, bastou um tempinho. Jesus salva? Salva. É pela fé? É. É pela graça? É. Só que tem um probleminha. Alguns são escolhidos, outros não. Alguns são predestinados à salvação, e esses caras vão bem. Agora o outro pode pregar à vontade aí que não vai se converter, não. Isso aí está condenado para o inferno. Aí começa, de um lado, calvinismo, João Calvino, com monergismo. A salvação é apenas para os escolhidos que Deus escolheu no princípio de tudo, é só eles que vão. E o outro lá, não. A salvação é de escolha. Arminianismo, Armínio, ou chamado de sinergismo. Não, você tem que escolher. E ficou a briga. Não. Deus é soberano, Ele só salva aquele que Ele quer. Mas outro, não, Deus quer salvar todo mundo, mas tem que aceitar. E virou a briga. Jesus salva, mas você é escolhido. Jesus salva, mas Ele começou. Adventismo. Jesus salva, mas os 10 mandamentos. E além dos 10 tem um mais principal. Tem que guardar aquele. E vai. Hoje tem evangelhos à la carte. Para aquilo que você quiser tem. Está espalhado aí. Na verdade, existem grandes estudiosos dos dois lados. Mas essa batalha entre calvinismo, universalismo, que diz que todo mundo vai ser salvo no final, entre arminianismo, que é o que cremos, a liberdade de escolha, só causa confusão na mente das pessoas. Só confusão. Só confusão. Segunda Coríntios 11:3. Alguém leia para a gente, por favor, para encerrar esse assunto. Quero evitar que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Eu vou ler a tradução do irmão aqui. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em quem? Irmãos, vivemos hoje numa Babel de teorias, de teologias, de discussões. Se você entrar no YouTube aí, você vai ver horas e horas e horas de discussões e ninguém leva nada. E o apóstolo Paulo, já prevendo isso, ele fala: eu tenho medo, que da mesma forma como a serpente enganou Eva, que vocês também se corrompam e se afastem da simplicidade. Ide, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que não pereça. Nós gostamos de complicar as coisas, meus irmãos. Nós gostamos de complicar as coisas. Igrejas para todo lado, com seus rituais, com seus dogmas, com suas tradições, com seus costumes. E cada um achando que está certo, e cada um brigando com o outro, e cada um se entrando no meio da discussão, e Cristo num cantinho ali, ó, acuado. Mas o que cremos? Por que eu falei isso? Para a gente entender, nós estamos num culto de ensino, que é um tema polêmico. Se a gente vacilar, a gente esquece da simplicidade que é em Cristo. A gente vacilar, a gente começa a emendar coisas. Cristo salva, mas... E você começa a acrescentar os pontinhos da forma como a sua mente trabalha. Mas o que nós cremos? Nós, cristãos, protestantes, reformados, evangélicos, pentecostais tradicionais. Porque hoje é pentecostal tradicional, né? Que tem o novo pentecostal, né? Então nós já somos tradicionais. Né? Nós gostamos de dar nome às coisas, né? Nós gostamos de dividir as coisas bem divididinho. O que nós cremos? Qual é a convicção que nós temos sobre a salvação? Qual a nossa doutrina sobre soteriologia? O que faz sentido para nós? Que a palavra de Deus tem que fazer sentido para nós. Se não fazer sentido, é complicado. Você é levado para lá e para cá. Qual é a sua convicção? Você tem certeza da salvação? E se tem, por quê? Você entende que você é salvo? O que você acha que é ser salvo? E eu queria discutir com vocês hoje, e se Deus ajudar, e houver permissão de Deus e da igreja, a gente falar sobre isso. E aonde acontece isso? Tudo começa, meus irmãos, na expressão, ser salvo do quê? Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem que Deus o criou, macho e fêmea os criou. Tudo começa aqui. Deus cria o homem e a mulher. E cria um ser à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança significa que esse homem não era um robô. Esse homem não tinha apenas instintos naturais e biológicos, programáveis ou programados. Significa que esse homem não apenas nasce, cresce, reproduz e morre. Significa que há algo mais. Porque esse homem recebeu o Espírito através do sopro de Deus. E ele se faz alma vivente. Mas mais importante do que isso, esse homem tem uma característica que Deus deu a ele, chamado livre-arbítrio. Não é um ser autônomo. Não é um robô. A palavra não é autônomo, mas não é um robô. Autônomo significa liberdade. Ele não é um robô. Não é um ser programado ou programável. Ele tem a capacidade de fazer as suas escolhas. O princípio bíblico começa aqui. O projeto da salvação começa aqui na história humana. O homem tem livre-arbítrio. Ele escolhe o caminho que ele vai seguir. Gênesis 2, 15 e 17.
Alguém leia para mim. 15a, 17. Continua. E ordenou o Senhor Deus ao homem que fez você toda a árvore do jardim, comerás do primeiro. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que por ele certamente morrerás. O Senhor plantou um jardim ao leste do Éden. Alguns estudiosos bíblicos dizem o jardim do Éden não era o jardim que se chamava Éden. Alguns estudiosos defendem que Éden era o planeta Terra, em completa harmonia. E que Deus plantou um jardim no Éden, ou mais precisamente, ao leste do Éden. Ele plantou um jardim e pôs o homem neste jardim para lavrar e cuidar. Segundo esses estudiosos, e é uma ideia interessante, a vontade de Deus é que o homem cultivasse esse jardim de maravilhas e espalhasse por todo o Éden. É uma ideia, é interessante. Mas aqui é que a Bíblia fala, e que nós podemos ter certeza, que o homem é posto nesse jardim de delícias, que nós chamamos de paraíso. O homem e a mulher. E Deus fala, de toda árvore é para você. Tudo que está aqui é seu, tudo, animais, tudo, dominai sobre eles, tudo é de vocês, tudo que eu fiz, e Deus fala o que Ele fez é muito bom, é para você. Eu fiz para você, eu estou dando para você, para a sua descendência, é seu, tudo. Prestem atenção na palavra bíblica. Toda árvore vocês podem comer. Tudo é para você. Domine sobre tudo. Multiplicam, encham a terra. Apenas uma. De tudo, apenas uma. Essa você não pode comer. A pergunta que eu faço aos irmãos: por que Deus plantou essa árvore proibida? Por quê? Por que Deus plantou esse perigo em potencial no jardim? Irmãos, só há amor onde há liberdade. Só há liberdade onde há escolha. E só há escolha onde tem alternativas. É possível você fazer uma escolha sem alternativas? É possível? Diante de um problema que só tem uma solução, solucionado está. Não há. Você não exerce a sua escolha se não tiver alternativas. Se jovem tiver apenas uma moça para você casar, você não vai ter que escolher, vai ter que casar com ela. E o problema é que ela vai ter que casar com você. Para haver escolha, tem que ter alternativas. Mas percebam, para ter amor, tem que haver liberdade. Para ter liberdade, tem que haver escolha. E para ter escolha, precisa de alternativa. E a alternativa está aqui. Tudo é seu, apenas aquela não. Continue com tudo, eu estarei com você, abençoarei você, visitarei você, conversarei com você, teremos um relacionamento, viveremos juntos, viveremos em harmonia, prosperaremos. Mas, se você escolher ser independente, se você escolher seguir seu próprio caminho, se você escolher se afastar de mim, se apartar de mim, não há vida sem mim. Não há vida sem mim. Interessante que quando Deus planta o jardim, diz que Deus plantou inclusive a árvore da
vida. E o homem, inclusive, poderia comer da árvore da vida. Não estava proibido. Mas, vamos ver o que acontece. Gênesis 3, 1 a 3. Alguém lê para mim. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem deles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Até aí. A serpente, astuta. Primeira coisa que a serpente faz: põe em dúvida o caráter de Deus. A primeira coisa que o diabo faz na nossa vida, meus irmãos, é tentar a gente fazer descrer ou desconfiar do caráter de Deus. Esse é o principal armadilha que o diabo usa na vida das pessoas. Desconfiar do caráter de Deus. Deus disse que vocês vão morrer? Certamente vocês não vão morrer. Deus mentiu. Deus era manipulador. Não se pode confiar em alguém mentiroso. E não é isso que acontece nesses dias? Você está passando isso, meu irmão, mas você não serve a Deus? Por que você está passando por isso? Mas você, crente, está passando por esse problema? Que é isso? Que Deus é esse que você serve? Mas se Deus é bom, por que tanta gente sofre? Mas se Deus é bom, por que o mundo está assim? Mas se Deus é bom, por que isso e é por que aquilo? O principal ataque que o diabo faz na vida das pessoas é o ataque que ele fez a Eva. Se não põe em dúvida o poder de Deus, põe em dúvida o caráter de Deus. E Eva conhecia a vontade de Deus. A serpente disse: certamente não morrereis. Ponto. Imagine que a serpente ficou quieta. Desperta na Eva curiosidade, né? Tão característico das nossas irmãs, né? Curiosidade. Aí a serpente põe o seu veneno. Põe o seu veneno. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. E a partir desse momento, meus irmãos, com esse veneno na alma, corroendo, serei como Deus. Serei como Deus. Mas você não tem tudo, Eva. Mas você não tem tudo? Não, eu serei como Deus. Mas você não tem tudo que você precisa aí? Tenho, mas eu quero ser como Deus. Me falta alguma coisa. Me falta. Não, mas vai ser você como Deus. Por que Deus não me deixa ser como Ele? Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai. Eva, no versículo capítulo 3, versículo 6, diz assim, a palavra diz assim, que Eva viu que a árvore era boa para comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, desejável para dar entendimento, soberba da vida. Então, tomou e comeu. A função do diabo é despertar em você, ou botar em você uma sensação que alguma coisa está faltando na sua vida ainda.
que Deus não basta para você, que você precisa de alguma coisa. É como um marqueteiro, né? Ninguém tinha celular há 20 anos, né? E agora ninguém mais pode viver sem, né? Mas não basta só fazer ligação. Alguém colocou na sua mente que você tem que ter um smartphone. Sem isso você não consegue viver sem um smartphone, porque você precisa estar no WhatsApp. Você precisa disso. Eu preciso disso. Então gera-se no ser humano essa insatisfação crônica. E quando gera o desejo, e esse desejo toma conta do coração, esse desejo chama-se concupiscência. Ele domina os sentidos. Eva sabia muito bem a vontade de Deus, mas foi dominada nos seus sentidos pelo desejo de ter aquilo que ela não tinha, pelo desejo de ser Deus. A tentação, meus irmãos, vem pelos nossos desejos. Seja real, seja imaginário. Quando Cristo fica 40 dias no monte jejuando, ele teve o quê? Fome, desejo de comida. E nesse momento, quem que se apresenta a ele? Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. O diabo trabalha nos nossos desejos, reais ou imaginários. E olha o que Tiago fala, 13 e 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido da luz do pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. A morte. A morte. O tempo avança. Avisei vocês que eu não conseguiria terminar essa mensagem hoje. Esse estudo. Vejam bem, meus irmãos. A humanidade tinha tudo. A humanidade tinha tudo. Mas essa humanidade não se satisfez com tudo que Deus deu a ela. O desejo da humanidade em ser como Deus. O desejo da humanidade a seguir o seu próprio caminho. A escolher o que é bem e o que é mal. E vou encerrar dizendo. Toda escolha tem as suas. Toda escolha que nós fazemos, meu irmão, temos liberdade de escolha. Mas toda escolha que nós fazemos tem a sua consequência. Infelizmente, a escolha feita por Adão e a escolha feita por Eva teve suas consequências. Primeira consequência para eu encerrar: medo. Medo. Ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu, e fui me esconder. A primeira consequência do pecado na vida do homem é medo. Medo. Quando Adão pecou e Eva pecou, a Bíblia fala que os seus olhos foram abertos e viram que estava nu e foram se esconder e cozeram folhas de figueira para esconder a sua nudez. Adão e Eva se esconderam porque tinham medo um do outro. Viram que estavam nus, viu que estavam expostos,
viu que estavam frágeis, tiveram medo um do outro. O que eles eram uma carne, unidos, agora eram indivíduos distintos. E eles estavam com medo da sua fragilidade. Medo de estar exposto um à frente do outro. E medo do outro se aproveitar disso. Medo. Mas não basta o medo de um para o outro. Um medo de Deus. A Bíblia fala que Deus passeava pelo jardim. Deus não veio pedir contas. Deus não veio fazer auditoria. Deus estava apenas passeando e chamou Adão. E Adão foi se esconder. Por quê? Estava nu, estava exposto, estava frágil. E o ser mais poderoso do que eu está me chamando pelo nome. O que será que esse ser poderoso vai fazer comigo? Medo. Medo de Deus, medo do próximo, medo do que alguém pode fazer comigo, medo de perder o que eu tenho para o outro, do meu cargo, da minha posição, do meu dinheiro, dos meus bens, do meu cônjuge, medo do passado, medo do presente, medo do futuro. O ser humano hoje é um ser com medo. O ser humano, por causa do pecado, é um ser que vive sob medo. E aqueles que são mais agressivos são os que mais temem, porque ele usa a sua agressividade para se proteger. Eu me armo para me proteger. Eu tenho medo de você. Eu tenho medo do que você pode fazer comigo. Inclusive, meus irmãos, muitos daqueles que se dizem ateus ou agnósticos, no fundo do coração, muitos deles têm medo. Medo que se existir um Deus, eu tenho que prestar conta. Então é mais fácil eu dizer que ele não existe. Que daí eu tento encobrir o meu medo. Veja o caos que vive a sociedade. Medo. Nações contra nações. Uma tem medo da outra. Religião contra religião. Uma tem medo da outra. Dentro do próprio país, grupos se degradiam. Um tem medo do outro. Dentro da cidade, bairros se degradiam. Um tem medo do outro. Quem arrisca ir lá para o Jupira uma hora dessa? Uma entrevista de emprego, onde você mora? Qual que é um bairro mais pesado aqui que o Jupira? Eu não conheço muito bem. Oi? Morenitas? Porto Belo? A hora que uma entrevista de emprego, onde você mora? No Porto Belo? Ipa, rapaz, espera aí. Medo. Medo dentro da família. Pais com medo dos filhos. Filhos com medo dos pais. Esposa um com medo do outro. Medo. Medo do vizinho. E para amenizar a sensação de medo, eu busco poder. Poder sobre o próximo. Seja financeiro, seja político, seja econômico, seja intelectual, seja o que for. Eu busco poder, porque se eu tiver poder, eu aplaco o meu medo, porque você está subjugado por mim. E aí começa um ciclo vicioso. Medo. O ser humano hoje é um ser com medo. O ser humano hoje é um homem aprisionado numa prisão sem muros. Aprisionado dentro de si mesmo. Sem possibilidade de ter um relacionamento puro e sincero, porque ele tem medo. Ele põe máscaras, ele veste máscaras, ele cria artificialidades para não se expor, porque ele tem medo de revelar quem ele é.
Assim como Adão cozeu folhas de figueira, ele cose uma máscara para si, uma aparência para si, para não se expor. Quando há medo, não há espontaneidade. Tudo é feito com segundas intenções. Onde há medo, não há espaço para honestidade. Eu minto para me proteger. Onde há medo, não há espaço para o diálogo. Onde há medo, não há paz. Onde há medo, não existe relacionamento. Qual é o propósito da Bíblia? Onde há medo, não há espaço por amor. Onde não há amor, não existe liberdade. Onde não há liberdade, não há vida. Não há razão para viver. A vida não vale a pena. Mas o que a palavra de Deus diz? 1 João 4,18. No amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo traz consigo a pena. E o que tem medo não é perfeito em amor. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho do medo. Não é o Evangelho que manda você matar o seu próximo por causa do seu medo de ir para o inferno. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho do medo, que vai você fazer e cumprir rituais religiosos com medo de ser punido. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho do medo. É o Evangelho do amor. E onde há amor, todo medo é lançado fora. Onde há o amor, não existe medo. Nem medo de Deus e nem medo do próximo. E com o amor de Cristo eu posso me relacionar com você. Eu não tenho mais medo de você. Eu posso olhar nos seus olhos, eu posso tirar minha máscara e eu posso ter diálogo com você. Eu posso me entender com você. Eu posso amar você, compreender você, ser solidário com você e você comigo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista dos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano do jubileu. Você está liberto, liberto do medo. Cristo veio para te libertar do medo. Romanos, encerro agora, Romanos 8,15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos, papai. Nós clamamos, papai, seja feita a tua vontade na minha vida, nos céus e na terra. Não temos espírito de escravidão para estarmos em temor. Não servimos a Deus por medo, mas servimos por amor. Vivemos no amor de Deus. Aqui começa o Evangelho. Aqui é o contraponto do Evangelho. Mas eu preciso encerrar. Fiquemos em pé. Ser salvo do quê? Do inferno? Do quê? De uma condenação? Mais do que isso, meus irmãos. Mais do que isso. Ser salvo do medo. Ser salvo das consequências do pecado que destroem a vida do ser humano. Na aula que vem vamos falar da segunda consequência. Na terça que vem falaremos sobre a segunda consequência, que é orgulho e egoísmo. E continuaremos a avançar. Mas vejam bem, meus irmãos, que em 3 capítulos, ou 2 capítulos de Gênesis, está todo o entendimento sobre o propósito de Deus para com a sua vida. Deus deseja se relacionar com você.
sem amarras, sem intermediários, sem exigências, sem medo, sem barganhas, sem indulgências, sem penitências. Deus deseja relacionar com você em amor, em graça, em liberdade. E pelo sangue de Cristo somos livres do medo, livres do pecado e livres para adorar a Deus, livres para encarar Deus face a face como Moisés fez e dizer: Deus meu e Senhor meu, eu te amo pelas benignidades que tu tens me feito. Senhor Deus e Pai, agradecemos pela tua graça, agradecemos pela tua bondade, agradecemos pelo teu amor, Senhor. O teu amor que lança fora todo medo, Senhor. Que possamos, Senhor, sentir o teu amor, crer no teu amor, crer no teu caráter, Senhor. Tira, desamarra o medo, desamarra os pensamentos errados a respeito da salvação, desamarra as doutrinas incorretas que nos prendem, que nos fazem carregar pesos e fardos de nada servem senão oprimir, Senhor. Ajuda-nos a viver na liberdade do teu evangelho, liberto do pecado, da opressão, do medo, do orgulho, Senhor. E que possamos viver a tua vida em plenitude, porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, porque onde há a graça de Deus, aí há vida e vida em abundância, Senhor. Nós te amamos, nós te agradecemos, que a tua verdade, a tua palavra faça sentido em nossos corações e em nossas mentes. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.